tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma gravação do nosso bate-papo, do nosso EJCast, Instituto Educacional Ensinadores de Justiça. Hoje eu estou aqui com a ilustre presença do nosso mestre, apóstolo Ronaldo Mello, o mestre que tem nos ajudado tanto. Inclusive é meu professor de teologia, e hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês, nessa série, nessa continuidade, as parábolas de Jesus. Hoje a gente vai falar de uma parábola muito famosa, né, mestre? A parábola do semeador. E, para a gente começar, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Nós temos aqui em nossos estúdios a apostoliza Andréia, sempre enriquecendo os nossos estúdios, o Mateus, o Felipe. Mestre, fala comigo. Vamos lá, vamos falar com essa galera aí. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, seu ministério. Mateus, né? Muito bom dia, Felipe também, né? Então a turma aqui, meu amor ali também, abrilhantando, né, todo o ambiente aqui. E Tadeu também, né? Eu quero agradecer pela oportunidade de poder estar mais uma vez aqui. Isso para nós aqui é um refrigério para a nossa alma, estar aqui com vocês, né? Gravando e também com esse público maravilhoso que, né, tem se alimentado através desses vídeos, tem buscado, tem sede da palavra de Deus, né? O capítulo 13 de Mateus é o capítulo das parábolas, e agora, dentro dessa jornada que nós estamos iniciando, nós vamos encontrar aqui muitas parábolas interessantes. Contudo, essa de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1, que é a parábola do semeador, é uma parábola extraordinária, porque muitos, até no próprio texto, né, nós temos aí na epígrafe, né, a parábola do semeador. Contudo, essa parábola nós podemos dar um outro nome para ela. A parábola da perseverança. E nós vamos descobrir por quê, né? A perseverança, ela é diferente de esperança. Esperança é você amanhã. Esperança são as imagens que estão no seu coração a respeito do seu futuro. Mas a perseverança é tudo aquilo que você vai fazer para poder chegar lá. Né? São os passos que você vai dar, os caminhos que você vai tomar, as decisões, os posicionamentos. Então nós vamos ver que a parábola do semeador nos traz muitos princípios, muitas lições, né, de como nós temos que nos portar nessa jornada até alcançar, né, essa terra boa, até alcançar essas imagens que estão no nosso coração. Então a gente pode considerar que a esperança é esperar passivamente, a perseverança é esperar ativamente. Eu estou construindo. A esperança, ela te dá a imagem, e a perseverança vai te apontar o caminho, né? Então você persevera em ação, né? Em ação, você persevera avançando, né? Você persevera trabalhando, você persevera a cada dia chegando mais próximo dessa imagem que é a sua esperança, né? Maravilha. Vamos lá. Então Mateus, acompanha aí comigo. Mateus 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu para semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Glória a Deus. Parábola extraordinária, né? A gente já ia continuar, né? Então nós vamos finalizar essa parte. Porque essa parábola é uma parábola extraordinária, uma vez que a Bíblia diz que o semeador saiu a semear. E ele vai passar por alguns terrenos diferentes, né? E a primeira semeadura diz que a semente, ela caiu à beira do caminho.
E vieram as aves do céu e comeram. Então, quer dizer, nem nasceu, não germinou, né? Sabe, foi algo sobrenatural. Porque é aquele caso em que você, por exemplo, está tudo acertado para você começar um negócio, para você começar alguma coisa, e de repente já está marcada a data da inauguração, e de repente acontece alguma coisa que... Deu tempo de inaugurar. Sabe, paralisou aquilo, o projeto foi interrompido, e você fala, não sei o que aconteceu. Quer dizer, nem chegou a nascer, nem chegou a inaugurar. Então, esse homem... ele podia ficar frustrado, esse semeador, ele podia falar, puxa, eu fiz todos os planos e tal, nem nasceu, tá, mas o que a Bíblia vai dizer? Que ele não desiste, ele não para, ele não retrocede, ele continua avançando, né? E ele agora vai para um segundo estágio. E o que o texto vai dizer? E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Certo, continua. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Então veja, ele chega agora, no segundo momento, e ele lança a semente novamente. E agora, diferente da primeira, nasce. Ele consegue inaugurar a loja, ele consegue iniciar o seu empreendimento, ele consegue dar início ao seu projeto. Nasceu. Contudo, a Bíblia vai dizer que haviam pedras naquele lugar. E o sol causticante, o sol das adversidades da vida, né? Ele estava muito forte. Como essa plantinha não conseguia aprofundar as raízes por causa das pedras, então morreu. Agora, veja, que se ele plantasse de novo, o que ia acontecer? Se ele plantasse de novo nas pedras, se ele plantasse nesse terreno, ia acontecer o quê? Não ia florescer de novo. Ia morrer de novo. E se ele plantasse mais uma vez? Ia morrer de novo. E se ele plantasse de novo? De novo. Por que isso ia acontecer? Porque o problema não é a semente. É a terra. É a terra. As pedras não permitem que essa planta ela crie raízes profundas. Então veja que o problema não está com o semeador, o problema não está com a semente. O problema está com o terreno. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: muitas pessoas pensam, Tadeu, que o problema está com elas. Que elas são o problema. Não, eu sou o problema, eu não dou certo, etc, etc. Não. Observe o terreno em que você está semeando. Né? A semente, essa semente, ela foi preparada no laboratório de Deus. Essa semente é boa. E ela vem para vencer tudo. Ela vem para vencer a solidão, ela vem para vencer as crises da vida, ela vem para vencer os complexos. Essa semente que Deus depositou em nós, ela é poderosa, né? Ela vem para vencer qualquer obstáculo. Ela vem para germinar e para ser... Contudo, você tem que observar que existem alguns terrenos que são complicados. Então, o problema não é você. Deus nos compara a uma árvore. Se você percorrer as Escrituras, você vai ver que Deus compara o homem a uma árvore. Contudo, ele não nos deu raiz, ele deu pé. Nós temos pés, Mateus. Temos que andar. Então, se não deu certo aqui, você vê que na primeira nem nasceu, agora já nasceu. A plantinha, ele se alegrou. Só que logo o quê? Morreu. E por que morreu? Porque o sol é causticante, o sol é forte. E como não tinha raízes profundas, ela morreu. Isso é uma mensagem também para você que está nos vendo por esse vídeo. Veja que as adversidades da vida requerem de nós o quê? Raízes profundas. Né? Esse crescimento não é para cima não, é para baixo. O que são as raízes profundas? A oração, a leitura da palavra. São coisas que ninguém vê, mas que te mantém de pé, te mantém vivo. O estudo, é isso que nós estamos fazendo aqui agora. São coisas que nos mantêm vivos diante das adversidades da vida. O sol causticante não consegue nos matar, porque nossas raízes estão profundas, estão junto às águas, né? Mas o interessante é que esse homem não desiste. A primeira nem nasceu. A segunda nasceu e logo morreu. A terceira. Vamos lá. A terceira caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então veja, a terceira semeadura caiu entre os espinhos.
E começou a crescer no meio dos espinhos. Talvez muitas pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através desse vídeo não sabem a conotação. Qual é a conotação de espinho na Bíblia? A Bíblia diz que lá em Gênesis, que a partir do momento que Adão e Eva pecaram, os espinhos começaram a nascer. Jesus usou uma coroa de espinho. E por que ele usou uma coroa de espinho? Porque o espinho representa o governo de Satanás. Deus é o dono do ouro e da prata. O que Satanás tinha? Só os espinhos. Mas Jesus falou, não, pode me dar aqui. Quando nós olhamos e vemos Jesus com uma coroa de espinho, nós nos entristecemos. Falamos, puxa, colocaram uma coroa de espinho nele. Mas aquela coroa de espinho representava a sua vitória sobre o reino de Satanás. Porque quando o rei vencia o outro, ele pegava a coroa. Né? Vocês estão por aí? Forte, glória a Deus. Aleluia. Então, os espinhos falam do reino de Satanás. E agora, o que isso... Pode considerar que espinhos são pecados também. Pecados também. Então, tá. Agora, o que representa essa semente sendo sufocada? É você querer levar, você estabelecer ali o seu projeto, você estabelecer a sua vida no meio dos espinhos, você querer viver no meio dos espinhos, querer crescer com eles, você que tem um estilo de vida diferente, que tem uma natureza diferente, que se alimenta de maneira diferente, querer crescer junto com os espinhos, eles vão te sufocar. Não adianta você querer levar o estilo de vida que o seu cunhado leva, que aquele que era seu amigo leva, sabe, aquela pessoa que não participa do estilo de vida que você tem hoje. Se você quiser viver como eles vivem, você vai ser sufocado. Não tem jeito, né? Mas, assim, veja, ele tenta a primeira, nem nasceu. Vai para a segunda, nasceu e logo morreu. Vai para a terceira, é sufocado. Mas ele não desiste. Ele não para. Ele continua a sua jornada. Por isso que eu falei que essa parábola é a parábola da perseverança. Né? E nos mostra o seguinte, não pode desistir. Mais são aqueles que desistem do que aqueles que fracassam. O oposto de sucesso não é fracasso. Resistência. É resistência. É isso aí, né? E aí... Então vamos usar isso aqui nos treinamentos, hein, galera? Aí, ó, vamos começar a pegar a fonte de onde eu tô pegando também. Maravilha. E aí, na próxima, caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Vamos decifrar isso aí. Então vamos lá, ó. Um a 100, primeiro, outro a 60 e outro a 30. Então vamos voltar agora na linha do tempo e vamos ver, antes da gente decifrar isso aí, vamos ver o que Jesus falou a respeito dessa parábola. Lê a explicação de Jesus aí no versículo, a partir do versículo 18, pode ler. Então, mais pra frente, galera, aqui, no mesmo capítulo 13, Jesus vai explicar. O próprio Jesus vai explicar. Então vamos lá, leiam comigo aí. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, quem são as aves do céu? O maligno. O maligno que vem, são os demônios que vêm e pegam a semente. Posso aprofundar nisso? Te perguntar? Muitas vezes a pessoa está assistindo e aí ela não é uma pessoa cristã, ela tem pouco conhecimento das escrituras, né? Uma pessoa que ela precisa ter mais fundamentos e base. Então, quando a gente fala maligno, muitas pessoas confundem, né? Ela acha que é o diabo mesmo, é o bicho vermelho, vai chegar na tua cara. Então, assim, como que o senhor pode clarificar mais essa questão? Sobre o que é o maligno, sobre o que é o, né? Sim, de uma forma que não precisa ser tão profundo, porque eu sei que se eu te perguntar, não vão ficar horas e horas aqui. Mas assim, só para exemplificar, porque eu acredito que, assim como eu, né? Não muito tempo atrás, também tinha muitas dúvidas a respeito disso. O importante é que as pessoas saibam, Tadeu, né, que o diabo não é um conto de carochinha. Como muita gente pensa, festa como o diabo gosta, e faz aquela brincadeira e tal. Não, isso é muito sério. Ele existe, né, e tudo que existe foi criado, contudo, ele não tem um corpo físico. O seu corpo é espiritual, assim como o dos demônios. Eles eram anjos que se rebelaram e que, a partir deste momento, foram destituídos da glória de Deus. Deus poderia destruí-los, Deus poderia exterminar eles, acabar com todos. Mas a natureza de Deus não é destruir. Tanto que, até o final
Deus vai manter aonde? No lago de fogo, que a Bíblia diz, vai lançá-los lá. Mas o que Deus fez? Deus deu uma prisão aberta para eles, como diz lá em Judas, né, na epístola de Judas, vai dizer que deu as regiões celestiais, que é um lugar, é como se fosse uma habitação, uma prisão domiciliar, até que eles sejam julgados plenamente. Só que eles não ficam lá. Eles saem, é igual uma pessoa que é condenada a um regime lá, uma prisão domiciliar, e essa pessoa fala, acabou o açúcar, eu vou sair para ir dar uma volta, aí sai, né? Sai e volta, vai e volta. Quando é que essa pessoa tem problema? Quando se encontra com a polícia. Então, os anjos de Deus, eles estão ao nosso serviço. Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então os anjos vêm nos servir, e eles são os policiais. Nós não vemos os demônios, mas os anjos vêm. Quando você percebe algum movimento, e você percebe que eles estão agindo em alguma pessoa, em alguma situação, você tem autoridade para dizer aos anjos do Senhor, que são os policiais, prendam em cadeias todos esses anjos caídos e lancem no abismo em nome de Jesus. Porque o abismo é a prisão, é a penitenciária. Então, se ele saiu da prisão domiciliar, ele não vai voltar para lá. Se ele for preso, ele não vai voltar. Ele vai ser lançado na prisão. Como as pessoas não conhecem isso, não sabem disso, as pessoas fazem o quê? Saem em nome de Jesus, expulsam eles. Eles saem e voltam, vai para outro canto, ou voltam lá para... Tá, aí vamos assim... Na prática, numa pessoa, como a pessoa percebe a manifestação disso? Porque a confusão, os pensamentos negativos, aquele momento que a pessoa, quem já conhece, né, mais a realidade e consegue ver uma pessoa endemoniada, você sabe que é verdade. Mas assim, tem muita gente que acaba não conhecendo, e por conta de não conhecer essa realidade, cria-se um bloqueio e um preconceito. Falando de uma forma simples, no sentido de como que isso se manifesta na vida de uma pessoa comum, normal, que não fica endemoniada, como que o maligno pode se manifestar. Então, Tadeu, e você que está nos vendo por esse vídeo, isso requer uma aula específica, né? Então nós temos dois níveis. Nós temos o nível da opressão, que é um trabalhar de fora para dentro. E nós temos o nível da possessão, que já é... Porque todo escravo ele pode ser possuído. Isso é muito comum da gente entender, porque quando você pensa, faz uma analogia com os escravos, os negros, por exemplo. Então você tinha aquelas mulatas que eram escravas e que, na maioria das vezes, podiam ser possuídas pelo seu senhor. Eles entravam lá e pegavam o que eles queriam. Então, todo escravo em algum momento pode ser possuído. Então você tem a opressão e você tem a possessão. Agora, Satanás existe. A Bíblia o descreve em Ezequiel, né, claramente como ele é, né, como é a sua face, quais são os atributos que ele tem. Então a Bíblia vai descrever isso bem descrito, só que ele é um ser invisível, porque ele é espiritual. Então ninguém o vê, né? Então, mas ele existe e ele age, né? Então Jesus vai dizer, na parábola do semeador, que as aves do céu que pegaram essa semente é o maligno, né? Então veja que a primeira semeadura ela é interrompida, o processo é interrompido não por algo natural, mas por algo sobrenatural, que pode vir e interromper os projetos. Legal. Eu quis te aprofundar nisso, eu quis perguntar, porque passando pelas experiências de quando um projeto muito bom ia acontecer, quando eu ia ter uma mudança de vida, inclusive quando eu conheci vocês, quando eu sabia, assim, muita confusão começou a acontecer e, assim, eu percebi essa manifestação, porque não era algo natural meu. Então era uma coisa que me incentivava a sair de perto, me incentivava a desistir, me incentivava a acreditar que eu não era capaz de enfrentar, de pegar aquele projeto, aquele trabalho, não sei o quê. Então, assim, num primeiro nível, às vezes a pessoa começa a duvidar de si mesma, e ela tem a capacidade, ela tem a competência, e as pessoas que estão cercando, elas querem o teu bem, mas você entra em tanta confusão que você começa a se afastar. Isso eu percebi que há uma opressão. Então, assim, isso que eu queria deixar bem claro, assim, mostrando de uma forma prática, exemplificativa. Legal. Entender. Então, segundo,
Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe a alegria. Logo recebe, tem uma primeira vitória. A pessoa, né, consegue ver a manifestação disso. É isso? Isso. Aí continua. Tá. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra logo se ofende. Então, tá vendo que na primeira foi algo sobrenatural que aconteceu. O maligno veio e arrebatou. A segunda semeadura, que são as pedras, o que são as pedras que mataram aquela semente? Angústia. Tá vendo? A angústia veio e matou a sementinha. Então veja que a angústia tem poder de matar os nossos sonhos, pessoas angustiadas, né? Então você tem pessoas depressivas, você tem pessoas angustiadas, e aí como é que a gente pode entender melhor isso? Pessoas depressivas que têm a sua mente presa no passado, que nós voltamos mais no passado para sofrer, para nos lembrar de coisas ruins do que coisas boas. E pessoas angustiadas que têm a sua mente presa no futuro. Então, tanto essas pessoas que são angustiadas, quanto essas pessoas que são depressivas, não desfrutam o presente de Deus, né? Então, essa é a segunda. A terceira. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o que é isso? Avareza. Os cuidados desse mundo, a avareza. Então, agora nós vamos decifrar o que Jesus estava dizendo nesta parábola a respeito do 100. Lê agora novamente o texto, o finalzinho ali da parábola. Da parábola. Isso, né? Na terra boa. Vamos lá. E outra caiu em terra boa e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Muito bem. Então, o que representa tudo isso? Tô doido para saber. Então, mediante a explicação de Jesus, veja que a primeira semeadura, quem foi que interrompeu? Maligno. A segunda semeadura, quem foi que interrompeu? Angústia. A terceira semeadura, quem foi que interrompeu? Avareza. Né? E agora, quando ele chega nessa terra boa, qual é a primeira colheita que ele vai ter? 100. A 100. Então, se você ligar uma coisa com a outra, você vai ver que tudo que a ave levou, o que a ave fez, na verdade? Ela pegou a semente, porque a semente não germina no ventre da ave. Ela pegou a semente que caiu naquela terra, que não era a terra boa, que não era a terra que Deus tinha preparado, e levou para a terra boa. Ela não fica com nada. Tudo que o diabo levar, ele tem que devolver a 100%. Porque toda a semente foi feita para germinar na terra, não no ventre da ave. Então, observe, veja, que o inimigo trabalha para Deus. Sem querer. Porque sem querer, e o que. Não, sem querer querendo, né? Porque ele tem que fazer de qualquer maneira. E o mais interessante é que tudo isso que nós passamos, Mateus e Felipe, são aparentes derrotas. Aparentes derrotas. Não são umas derrotas. Por quê? Porque se você continuar a sua jornada, se você não desistir, quando você chegar nessa terra, você vai. E chegou na. Olha aí, lê o texto de novo. Quando ele chega. E outra caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Então veja que essa semeadura, na verdade, é a restituição das outras. Então, se ele não desistir, ele vai chegar numa terra onde aparentemente aquilo que o inimigo levou vai estar lá. Porque aquele é um lugar. Agora, veja que o inimigo tem que devolver a 100. Mas a segunda, quanto foi? 60. E por que 60? Quem quer saber aí? Por que 60? Porque a angústia, Tadeu, tem poder de levar 40. Então, o que isso representa para nós? Para você que está nos vendo, a angústia é mais poderosa que o diabo. Porque o diabo tem que devolver tudo. Agora, justamente, agora tudo que é angústia, Tadeu, leva da nossa vida, Deus só pode restituir 60. 40 se perde. São decisões precipitadas. Vou dar um exemplo. Você vai vender um carro. Quanto é esse carro? 100 mil. Muito bem. Aí passa um dia, passa 2, passa 3, aí vem alguém e fala, olha, eu te pago 60.
Senão, que isso, rapaz? Quase metade do preço, não vou vender. Vai passando o tempo, e a angústia vai chegando, e os boletos vão chegando. O cara, ó, tá aqui, ó, à vista, meu. O que é isso? Tá aqui, ó, um em cima da outra. Aceita. E você, então, por causa da angústia, perde 40. Isso, eu tô dando um exemplo, assim. Assim como casais que brigam, se separam e eles querem desfazer dos bens. Então o carro vale 100, não, eu quero vender logo, você quer? 50 aí. 50. Angústia. Então, a angústia... Tomar 40%. Então, isso é muito importante, porque saber que a angústia é mais poderosa que o diabo. Quer dizer, que o que nós produzimos no nosso interior é mais poderoso para nos destruir do que aquele que está fora. Quando se diz assim, que maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, falando a respeito do Cristo em nós, também é verdade do lado negativo. Maiores são as crises de ordem interna do que externa. Né? Então, a angústia tem poder de levar 40 da nossa vida. Né? Mas aí, nós avançamos e chegamos na terceira. Qual é a terceira? E outro a 30. A 30. Então, qual que é a terceira? A avareza. Então, qual é a mensagem aí? A mensagem é que a avareza tem poder de levar 70. Rapaz, se tem uma coisa que Deus rejeita, é a pessoa avarenta. Avarenta, para ficar bem claro para as pessoas, é o quê? É a pessoa que é dinheirista, assim, que não valoriza o trabalho dos outros. Uma pessoa que tem, mas vive como se trabalhasse para aquele que tem. Uma pessoa que é mão fechada com as coisas de Deus. Uma pessoa que é mão fechada com o seu próximo. Ele não valoriza, né? O trabalho dos outros. Não valoriza o trabalho dos outros. Que sempre se inchando, sempre aqueles pedidos de miséria. Sabe? Dá um desconto. Homem de Deus, uma pessoa de Deus não fica pedindo desconto. Você pergunta, quanto é o preço? Ou você negocia, olha, posso pagar tanto? Todos os homens prósperos não ficam pedindo desconto. Ele fala, quanto é? Tal. Olha, vamos negociar e tal. Fica, você querendo desfazer do trabalho da pessoa. Não, isso aqui não vai. Não, justamente, não. Isso aí jamais, né? Então, esse tipo de atitude não ajuda em nada. Pelo contrário. E eu quero deixar uma mensagem aqui, porque muitas vezes nós temos um problema grande e nós não sabemos como encontrar a resposta, e a resposta está do nosso lado. A gente não sabe. Mas a resposta, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem um problema grande e a resposta está aqui, com Mateus. Como? Você fala, mas como? Porque Deus disse assim, eu abençoarei os que te abençoarem. Então, o fato de você ter um coração devedor, um coração generoso, porque generosidade não é você dar o que a pessoa precisa. Generosidade é você dar além. Então, a pessoa precisa de um sapato, você vai lá e dá uma calça também. Dá uma camisa, junto com o sapato. Isso é ser generoso. É dar além do que a pessoa precisa. Então, às vezes, o que o Mateus precisa é algo pequeno diante daquilo que você precisa. Mas o Senhor disse, eu abençoarei os que te abençoarem. Então, você, às vezes, está do lado, a resposta. Uma situação que você vai ajudar o seu colega, o seu próximo, vai trazer para a sua vida algo grande que você precisa. Né? Então, veja que esse homem, ele é diferenciado. Por quê? Porque ele tentou a primeira, não conseguiu. Tentou a segunda, né? Nasceu, mas logo ele podia sentar, reclamar, murmurar. Tentou a terceira, também não deu certo. Mas ele não desistiu. Ele sabia que Deus tinha uma terra boa. E lá no Salmo 126, no versículo de número 6, diz assim, que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo os seus feixes, quer dizer, a sua colheita. E por que voltará com alegria? Ele não voltará de qualquer jeito, ele voltará com alegria. Contudo, quando ele vai andando e chorando, porque quando você está avançando na vida, é muito difícil. Né? Você chora, sabe? Você às vezes se sente só, você se sente cansado, estressado, mas você está debaixo de promessa. Qual é a promessa que você tem? Que se você não desistir, se você perseverar, você vai voltar trazendo a sua colheita. Com alegria, porque a vitória que Deus tem preparado para você, não se compara com os desafios, com as aflições que você tem passado. Né? Então essa parábola eu gosto muito, porque revela para nós que nada está perdido.
a não ser as atitudes que nós tomamos, como a angústia, como a avareza. Mas se nós estamos numa luta espiritual e nós nos mantermos fiéis a Deus, você vai perceber que aparentemente até o inimigo pode trabalhar em algumas situações, mas Deus vai trabalhar em tudo isso para levar para um lugar onde você vai chegar e já vai estar pronto lá. Né? Porque tem um princípio que nós vamos estudar, Tadeu, que com Deus você começa colhendo e não plantando. Isso é um princípio de Deus. Como é que a gente sabe que Deus está no negócio? Que você começa colhendo. É mesmo? É. Isso aí em tudo. Por exemplo, ele começou com Adão. Como é que Adão começou? Com tudo pronto. Deus falou assim, olha, você coma de tudo aí, não foi? E por que Deus começa assim? Quando ele tirou o povo do Egito, ele disse, vocês vão entrar numa terra e quando vocês colherem, vocês vão trazer as primícias para mim. Ué, eles nem tinham plantado e Deus falou assim, vocês vão entrar, vão colher, vão trazer a primícia. E por que com Deus a gente começa sempre colhendo, não começa plantando? Porque ele quer provar para nós que ele é o Senhor. Porque o Senhor provê. Quem provê, dá o direcionamento. Quem provê, dita as regras. Então, a provisão de Deus na nossa vida é a prova de que nós estamos caminhando na linha certa. Porque quando Deus não é o nosso provedor, ele também não é o Senhor. Ele sabe, se você paga as suas contas, você faz do jeito que você quer. Agora, se é ele que paga, tem que ser do jeito dele. Né? Mas, estamos só começando, né? Começando a nossa jornada aí. Muito bom. Bom, agora essa parábola ficou bem clara para todos nós, né? Que honra ter você aqui, me sinto muito grato mesmo por ter acesso a essa sabedoria. Sei da importância da representatividade que você tem para tantos líderes religiosos que têm aprendido com o Senhor, que têm abençoado tantas outras pessoas por estar bebendo numa fonte próspera, límpida e que quer o bem das pessoas, né? Eu vejo o quanto os líderes que você hoje lidera são gratos a você, estão crescendo e você se alegra com isso, né? Você se alegra quando um liderado seu estoura e se destaca e tem uma posição de destaque, assim. Então, é uma honra muito grande. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Quer dizer que, apesar de nós, Deus tem feito grandes coisas. Né? Tudo isso tem a ver com ele, né? E até esse momento aqui, né? Aqui nesse lugar tão lindo, né? Deus preparou esse centro de treinamento, Tadeu Fernandes, né? Que abriu um espaço para os ensinadores de justiça, né? Então até aqui nós vemos que tudo isso foi Deus que preparou, né? Então eu sou grato pela sua vida, pela sua família, pela sua equipe, né? E por você também que nos acompanhou até aqui, e nós nos vemos numa próxima, em nome de Jesus, né? Galera, muito obrigado mais uma vez a todos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aí nos comentários se você ficou com alguma dúvida, o que você achou desse vídeo. Deixe sugestões aqui para a gente poder trabalhar outras parábolas e outros conteúdos aqui, para a gente ter acesso ao que esse mestre sabe compartilhar. Deus te abençoe, Tadeu. Muito obrigado, viu? Até mais. Falou, galera. Até mais.